Olá, eu me chamo Ziel Machado e eu sou parte da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre, no bairro da Saúde, em São Paulo. Nós estamos gravando uma série de vídeos como um recurso devocional para o culto que é feito no lar durante esse período de quarentena. Eu quero enviar o meu abraço a todos os membros de nossa comunidade, assim como a todos aqueles que nos acompanham, mesmo não sendo membros da comunidade. Estão todos bem-vindos para o momento em que pudermos reunirmos novamente como comunidade. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 27 a 29. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Nós temos dedicado a nossa reflexão nessa porção específica do capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações de Jeremias. A pergunta de fundo é: como nasce a esperança no contexto da desesperança? Nós começamos refletindo, pensando na afirmação de Jeremias quando disse: quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Ele relaciona memórias que não trazem esperança, mas que afligem a sua alma, e memórias que sim trazem esperança. Que o Senhor é bom, que as suas misericórdias se renovam a cada dia, que a sua fidelidade é para sempre. No segundo momento, nós vimos como Jeremias se apropria dessa memória que lhe traz esperança. Ele diz: digo a mim mesmo. E ele conversa então com a sua alma. Ele leva a sua alma para um lugar secreto para poder conversar com ela. E a alma se apropria dessa verdade de que Deus é bom. Agora, o texto que nós lemos, Jeremias nos induz, nos impulsiona a uma outra dimensão do texto, quando essa memória que traz esperança e que foi apropriada adequadamente no coração deve produzir em nós as mudanças, as transformações necessárias. Nessa crise que nós estamos vivendo, nessa pandemia que nós estamos vivendo, ela permitiu chegar a uma conclusão daquilo que era uma certa suspeita. A suspeita é de que o nosso modo de vida, a nossa maneira de organizar a nossa sociedade, o nosso modelo civilizatório caminhava numa direção ruim e estava inadequado em muitos aspectos. E diante da crise, esse nosso modelo civilizatório se mostrou curto e incapaz de lidar adequadamente com a situação. Não somente a organização social se mostrou inadequada, como também nós, como seres humanos. Por meio das nossas atitudes, revelamos situações paradoxais. Ora, a gente vê, a gente lê sobre expressões de solidariedade com sinais de esperança. Ora, a gente vê e se depara com atitudes que nos fazem lamentar. O nosso modelo de organizar a nossa sociedade, a nossa forma de organizar as nossas vidas, são resultados de escolhas. E essas escolhas nos colocaram numa situação diante da qual nós não temos condições apropriadas de lidar com o desafio que nós estamos lidando. Nosso modelo de vida se mostra inadequado para manter a vida e nós precisamos encarar esses fatos, que em algum momento nós vamos ter que lidar com as consequências. Mas Jeremias nos convida aqui a um passo além, a um passo onde aquilo que é uma memória que traz esperança nos leva a um processo de transformação, a um processo de conversão, onde nós somos encorajados a mudar de dentro para fora, a mudar o nosso coração, a mudar a nossa atitude, a mudar a nossa forma de ver a vida, de organizar a vida e de pensar a vida, de maneira que o nosso modelo de vida, seja social, coletivo ou individual, possa ser mais adequado com aquilo que valoriza, preserva a vida, não somente para si,
mas para todos. Então Jeremias vai para uma orientação, para uma forma de comportamento num contexto de calamidade. Esse contexto de calamidade é uma oportunidade para analisar a forma como nós vivemos, a forma como nós organizamos a nossa vida e como nós vamos caminhando em direção àquilo que é o desejo do Eterno para as nossas vidas. Então, Jeremias inicia um caminho com 3 etapas. A primeira etapa, ele faz um chamado à consciência, ele diz suportar o jugo, no versículo 27. A segunda etapa, ele diz que é necessário um recolhimento para que haja um acolhimento. Ele nos leva ao lugar do silêncio. E na terceira etapa, ele nos convida a uma submissão reverente, quando ele afirma que nós devemos colocar o nosso rosto no pó, no versículo 29. Suportar o jugo, um chamado à consciência. O jugo é aquele instrumento que se usava sobre os bois para manter 2 bois juntos, assegurando que o surco feito na terra seria um surco reto. Esse é o jugo. Eu julgo aqui essa disciplina que mantém o povo de Deus caminhando de forma reta em direção a Deus. Suportar o jugo é esse chamado à consciência que nos ajuda a conectar com a história. Não a fugir da história, mas a conectar com a história presente, com a realidade presente. Deus nunca nos chama para situações ideais, Deus nos convoca para situações reais. Mas ao conectarmos com a história, nós nos deparamos com a gravidade desse momento. Nós nos deparamos com a crueldade que está presente na história, com sistemas cruéis, com atitudes humanas inadequadas e também cruéis. A história é marcada pela violência, a história é marcada pela cobiça, a história é marcada pela luxúria. É importante nós darmos os nomes adequados aos bois e encararmos a realidade como ela se apresenta. Se nós queremos ser consolados por Deus, nós devemos também aprender a lamentar de forma adequada, expressando com realidade, com precisão a nossa situação. Suportar o jugo é esse momento no qual ele nos leva a esse do confinamento à solitude. Nos leva a esse movimento que nos faz engajar mais profundamente nas questões do nosso tempo. Nos leva a uma espiritualidade que não nega a realidade do mundo, mas que reconhece a realidade do mundo, que reconhece que as nossas escolhas constroem uma realidade. E essa realidade que nós construímos é pesada. E a gente sempre se pergunta se nós podemos carregar esse fardo tão pesado. Suportar esse jugo é olhar para a realidade externa e interna. É olhar para a realidade social e individual. É dar nomes adequados a cada uma dessas realidades. É encarar as consequências das nossas escolhas, tanto individuais e coletivas. Suportar o jugo é se chamado à consciência, porque esse chamado à consciência é a primeira etapa do caminho da transformação, do caminho que pode nos dar esperança. Essa esperança que, por um lado, nos é dada pela lembrança do caráter de Deus, mas que, por outro lado, demanda de nós uma forma diferente de viver, uma forma que corresponda a esse caráter de Deus. E para que haja essa conversão, para que haja essa transformação, nós precisamos encarar a história com realidade. Nós precisamos enfrentar esse convite, esse chamado à consciência e olhar para a realidade dando o nome adequado a cada uma delas, reconhecendo as limitações das nossas escolhas e os resultados das nossas escolhas. Minha mãe costumava dizer em casa uma frase que alertava para as consequências. Ela dizia assim: cedo ou tarde, todos nós seremos convidados para o jantar das consequências. Quando nós olhamos para a história hoje,
e vemos a forma como nós estamos lidando com essa situação difícil, vemos quão necessário se torna uma ampliação de solidariedade, de empatia, de preocupação com o outro, de cuidado, de preservar a vida, de valorizar a vida. Mas nossas escolhas, refletidas nas nossas maneiras de organizar a nossa vida pessoal e a nossa vida coletiva, individual e social, mostram que nós não nos organizamos de forma adequada para esse momento. E agora temos que suportar esse jugo. Somos convidados para a consciência, para avaliar a nossa consciência e ver as consequências das nossas escolhas. Se a primeira etapa, então, é se chamar da consciência, a segunda etapa que ele sugere para a gente é esse lugar do silêncio. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. A necessidade do recolhimento, do acolhimento, desse lugar do silêncio, para poder processar o que nós estamos vivendo. Em situações difíceis, nós sempre nos encontramos agitados, nós queremos buscar respostas, queremos buscar justificativas, queremos entender o que está acontecendo. Nós buscamos de maneira ansiosa, muitas vezes, formas de abreviar o caminho de saída, encontrar mais rápido o caminho de saída. Nós temos uma necessidade muito grande de nomear, porque quando nós nomeamos, nos dá a sensação de que nós controlamos a situação, porque nós podemos descrever a situação. Mas aí nós precisamos do silêncio para poder discernir quais são de fato as possibilidades. Como é que nós lidamos com essas interrupções que estragam os nossos planos, que interferem em nossos projetos, que mudam nossos esquemas de vida? No meio da agitação, nós não conseguimos processar muito bem isso. Um autor que eu tenho lido, Henry Nouwen, faz uma citação muito interessante sobre as interrupções que acontecem em nossas vidas. Ele disse assim no seu livro Crescer: mas e se as interrupções forem, na verdade, as oportunidades? E se forem desafios para provocar uma resposta interior pela qual crescemos e chegamos à totalidade do ser? E se os eventos da nossa história nos estiverem moldando como um escultor molda a sua argila? E se apenas pela obediência a essas mãos que moldam possamos descobrir nossa vocação e nos tornamos pessoas mais maduras? E se todas essas interrupções inesperadas, na verdade, forem convites para abandonar estilos de vida antiquados, fora de moda, e abrir novas áreas de experiência? Finalmente, e se a nossa história não for uma sequência cega e impessoal de fatos sobre as quais não temos controle, e revela-nos uma mão-guia que aponta para um encontro pessoal no qual todas as nossas esperanças e aspirações serão satisfeitas? No silêncio a gente pode discernir que talvez a crise seja uma oportunidade de grandes transformações. Hoje nós já nos damos conta de o valor que tem um abraço, o valor que tem poder passear no parque, poder caminhar tranquilamente, poder respirar sem máscara. Hoje, privados dessas coisas, nós começamos a dar valor a coisas que nós talvez não dessemos valor. Por exemplo, o abraço hoje vale muito mais do que nós podíamos imaginar. Nas crises, também temos oportunidade para poder processar e reconsiderar essas situações. Nesse caminho de transformação sugerido por Jeremias, ele passa primeiramente por assumir a história, reconhecer as nossas escolhas na história e as consequências das nossas escolhas, de suportar esse jugo, mas também nos coloca no lugar do silêncio, do acolhimento, do recolhimento,
No silêncio nós evitamos distrações, nós evitamos demasiadas ocupações, essa impulsividade atrelada às demandas. No silêncio nós podemos buscar uma resposta mais profunda, que nos permite encontrar possibilidades de esperança no meio da dor. No silêncio, nós podemos ouvir a Deus que nos fala no centro do nosso silêncio, nos indicando um caminho de transformação, o caminho da conversão. A primeira etapa, assumir esse jugo, suportar esse jugo, entrar na história, assumir essa história, ver o resultado das nossas escolhas, reconhecer as nossas limitações coletivas e nossas limitações individuais. Ver como as nossas escolhas construíram uma sociedade, construíram um modo de vida que não nos permite lidar adequadamente com crises como a que nós estamos vivendo. Para discernir esse processo, Jeremias então nos sugere esse acolhimento, esse recolhimento, esse lugar do silêncio, para que a gente possa se distrair da nossa evitar essa distração da nossa compulsividade, focar a nossa mente e considerar que talvez essa interrupção provocada pela crise seja uma grande oportunidade para desenvolver e para rever o nosso modo de vida, para uma transformação, para uma conversão dos nossos caminhos que nos permite uma vida diferente. A terceira etapa desse processo de transformação, de conversão pessoal, é marcada por uma frase bem forte que diz: ponha o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Esse chamado de Deus para essa mudança de vida, esse chamado de Deus para mudança de escolhas, esse chamado de Deus para mudar os nossos caminhos. Essa expressão, pôr a boca no pó, indica uma submissão reverente, indica uma atitude de humildade. Tanto é assim que no versículo 40 desse mesmo capítulo, Jeremias diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Disso se trata. Suportar o jugo, entrar na história, encarar a realidade de frente. Caminhar para o silêncio, para poder ouvir a Deus adequadamente, ouvir-se adequadamente e tomar as decisões de mudança do coração. E agora, ele diz, coloque sua boca, coloque o seu rosto no pó. Essa submissão reverente de alguém que examina o seu caminho, que é alguém que coloca à prova o seu caminho e, como resultado dessa avaliação, volta ao Senhor. Ainda Noé, no livro Crescer, diz assim: mas e se as catástrofes de nossos dias, as guerras, os assassinatos em massa, a violência desenfreada, as prisões lotadas, as câmeras de tortura, a fome e a doença de milhões de pessoas e a miséria sem nome da maior parte da raça humana são mantidas fora da solidão do nosso coração, a nossa contrição não passa de pura emoção pia. Essa submissão reverente é reconhecendo a gravidade das nossas escolhas, do nosso modo de vida e reconhecendo diante de quem nós estamos. A nossa espiritualidade é demasiado individualista. E essa espiritualidade individualista, ela não tem capacidade de transformação. A Bíblia nos fala de um outro tipo de espiritualidade que assume não somente a sua situação pessoal, mas a sua situação de geração, a realidade do seu povo, da sua nação. A gente tem um exemplo disso na oração de Neemias, quando ele diz: confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta
e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Nesse mesmo período, um pouco depois do período descrito por Jeremias, já próximo do retorno do povo a Israel, Neemias ora dessa forma, não somente apresentando o seu pecado como pessoa, mas apresentando o pecado da sua nação, do seu povo. Falando no plural e assumindo no plural a responsabilidade pelo seu pecado e o pecado do seu povo. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Essa é uma forma de oração que nós precisamos fazer em nosso país. Não é somente uma espiritualidade individualista, focada sempre no eu, mas aprender a orarmos como povo. Quais são os pecados que, como povo, temos cometido? Como a violência cresceu, a fome, a miséria, a desigualdade. E nós podemos muitas vezes conviver com a nossa mente adormecida, lidando com essa realidade tão discrepante, como se essa realidade discrepante não fosse uma ofensa ao caráter santo de Deus. Como se o descuido com o próximo fosse alguma coisa que Deus não se importasse. E nós nos preocupamos em nos apresentarmos bem diante de Deus, mas esquecemos do povo do qual fazemos parte, da nação da qual fazemos parte. É como celebrar a minha vitória pessoal cercado por pessoas que sofrem por não poderem vencer como eu. Essa espiritualidade individualista deve abrir espaço para uma espiritualidade que assume a história e que confessa ao Senhor não somente o seu pecado pessoal, mas o pecado da nação. Como nação temos pecado. Como nação temos agido de maneira corrupta e de maneira vergonhosa. Como nação não temos obedecido a Deus. As notícias que nós lemos diariamente e que ouvimos deveriam nos colocar e nos levar a um estado de prostração diante de Deus, de uma confissão pública, de arrependimento, de conversão, de transformação. Como nós podemos, depois de 500 anos como nação, ficar tranquilo sabendo que metade da população não tem saneamento básico? 500 anos. Nós parece que esquecemos que metade da nossa população vive em condições completamente inadequadas. E aí, agora, numa época onde água e sabão são as grandes armas contra um vírus, metade da população não dispõe de água limpa e adequada para poder combater esse inimigo que tem desolado a nossa nação. Nós precisamos ir para além dessa espiritualidade individualista e aprender a pensar como povo, a confessar como povo o nosso pecado, colocar o nosso rosto no pó, a nossa boca no pó e suplicar a Deus. Esse tipo de espiritualidade produz uma mudança profunda no coração, produz uma mudança profunda na nossa vida. Então Jeremias nos sugere um caminho de transformação em 3 etapas. Suportar o jugo, assumir conscientemente a nossa situação histórica e dar os nomes adequados às nossas escolhas e às suas consequências. Levar isso em oração, em silêncio, onde nós podemos acolher e, de tal forma, essa situação, essa experiência que nos produz uma conversão, uma mudança de coração. E, por fim, conscientes, nós nos ajoelhamos e nos prostramos diante de Deus, colocando o nosso rosto no pó,
clamando a Deus por misericórdia, o que pode produzir em nós uma transformação de vida, uma mudança de escolhas, uma mudança na forma como nós vivemos, tanto individualmente como nação. E aí, sim, talvez ainda haja esperança, quando o caráter de Deus nos inspira a uma mudança completa de vida. E assim possamos viver da maneira como Deus quer. Na história, todas as vezes que os seres humanos responderam às crises do mundo como uma possibilidade para mudar o seu coração, isso resultou em uma fonte de generosidade, uma nova possibilidade para uma nova forma de vida. Considerar cada crise como algo que pode nos permitir uma mudança de coração e nos levar a uma mudança de vida. Nós precisamos nos converter dessa ilusão de que somos donos do mundo. Nós não somos donos do mundo. Nós não temos o controle de todos os eventos da vida. Essa interrupção que nós estamos vivendo agora nos mostra isso. O caminho sugerido por Jeremias é esse caminho da consciência que suporta o jugo. Esse convite ao recolhimento, esse convite ao acolhimento que nós conseguimos no lugar do silêncio. Esse convite a uma submissão reverente que coloca o seu rosto no pó e clama não somente por si, mas pela nação, confessando os nossos pecados como nação ao Senhor. Essa confissão, essa atitude pode nos levar a um caminho de mudança e aí sim, talvez ainda haja esperança. É importante lembrar que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Estes Deus não despreza, como diz Salmo 51:17. Essa transformação produzida por essa conversão do coração indica a possibilidade de que sim, vai haver esperança, porque trouxemos à memória aspectos do caráter de Deus que trazem esperança à nossa alma abatida. Conversamos com a nossa alma, levamos a nossa alma a esse lugar secreto para nos apropriarmos dessa verdade expressa e revelada no caráter de Deus. E aí, vamos para essa terceira etapa, onde a gente encara a nossa história dando os nomes aos bois, vendo as nossas experiências limitadas, vendo as consequências das nossas escolhas individuais e coletivas, vendo como nós ficamos curtos como civilização para cuidar de todos, para dar conta de todos. E aí, em silêncio, nós processamos, avaliamos, nós consideramos os nossos caminhos, deixamos os ruídos para o lado de fora e focamos no Senhor. E esse silêncio nos conduz a essa terceira etapa, a etapa de, diante do Senhor, prostrarmos o nosso rosto, confessando o nosso pecado e o pecado da nossa nação. Essa transformação produz conversão. E essa conversão produz esperança. Que Deus nos abençoe. E que especialmente abençoe a nossa nação. E que essa crise que nós estamos vivendo seja uma grande oportunidade de transformação e de conversão do nosso coração. Que se manifeste na forma como nós vivemos, na forma como tratamos a Deus, tratamos o próximo e tratamos a nós mesmos. Olá, eu me chamo Riva e gostaria de continuar esse momento de meditação
lendo um salmo e cantando uma canção. O salmo é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que o Senhor nos mantenha juntos na oração, juntos nos encontros possíveis, junto no cuidado mútuo, e que o seu amor nos constranja e sua misericórdia nos assista, e assista a todos. Que as lágrimas do salmista nos apontem para o caminho da esperança, a confiança. Que Deus te abençoe, e gostaria de te convidar para ouvir, para cantar essa canção chamada Unidade e Diversidade. Fiquem na paz. Uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sol e luz para todos os povos. Vamos orar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ajuda-nos a entender
como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Tem compaixão de nós, Senhor. Satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus, e faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Senhor, faz prosperar o esforço de todo aquele que nesse momento busca servir a sociedade, lutando contra essa enfermidade que nos assola. Peço pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos fisioterapeutas, pela turma da limpeza, pelo pessoal do transporte das ambulâncias, todos envolvidos no cuidado, por aqueles que estão nos laboratórios pesquisando soluções que permitam encontrar a cura e o tratamento para essa enfermidade. Peço em especial por todos aqueles que, colocando-se em risco, se mantêm ativos para que a vida se torne possível, trabalhando nos mercados, nas farmácias, na segurança. Senhor, preserva a vida de cada um deles e de suas famílias. Dê a eles uma consciência da tua presença enquanto eles servem de maneira sacrificial à sociedade. Eu peço ao Senhor que abençoe os líderes da nação, dos municípios, dos estados e da nação, para que eles possam tomar decisões adequadas, apropriadas, que nos permitam preservar a vida. Todas as vidas. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, que Ele os capacite em tudo que precisam, para que vocês possam fazer a vontade dEle. Que Ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a Ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Eu desejo a cada um de vocês uma boa e segura semana. Continuem atentos às autoridades sanitárias, às suas recomendações. Procurem manter-se lavando as mãos, lavando o coração. Procurem ser solidários, atento à necessidade que está ao nosso redor. Pega o telefone e liga para alguém que você ainda não ligou. Converse com essa pessoa. Procure saber como ela está. Que Deus os abençoe, os guarde e os mantenha animados, esperançosos e felizes. Um grande abraço.